Amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. A irmã Michela lá abriu este culto no Salmo 34. Você fechou a Bíblia, querido? Perdeu tempo. Salmo 35, amém? É motivo de muita alegria e responsabilidade nós estarmos aqui, levando um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu realmente espero que o Senhor fale contigo, porque o Senhor falou muito comigo através dessa palavra. O Senhor confirmou a palavra diversas vezes. Então eu tenho certeza que é algo vindo dos céus. Amém? Que os nossos corações ele esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor ele tem para falar para as nossas vidas. Salmo 35. É um salmo de Davi e ele começa assim: Contente, Senhor, com os que contentem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel. Ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos seus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha do léu ao vento, impelindo o anjo do Senhor. Tornam-se-lhe os caminhos tenebrosos e escorregadio. O anjo do Senhor os persiga, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e abram-no os laços que tramam ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. A minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livra o aflito daquele que é de mais forte para ele, e o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e se arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos, os meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os adjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas, com vis bufões em festins. Rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra a minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças da grande congregação. Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os seus inimigos, meus inimigos gratuitos, nem pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que se falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos. Vimos-los com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os vistes. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo nele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegam com o meu mal. Cubram-me de pejo e ignomínia. E os que engrandecem contra mim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. A minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos o dia. Amém? Glória a Deus. Podeis se assentar. O Senhor ele já tinha trabalhado um pouco nessa palavra em um culto de abertura. E aprove o Senhor que essa mensagem se estendesse. Este salmo ele é um salmo de Davi,
E ele é escrito aqui de uma forma desesperada, pedindo um apelo pelo Senhor. Ele estava em busca de proteção. O tema deste salmo é castigo aos adversários. Davi estava precisando de uma proteção do Senhor. Porque ele estava tendo a sua vida ameaçada. E Davi, ele faz então essa petição a Deus que hoje nós lemos neste salmo. Não sei, querido, se você, quando era criança, quando era mais novo, você já jogou videogame. E tinha, às vezes, uns jogos, né? Um pouquinho mais intensos. E às vezes você não sabia os comandos que apertava, você apertava todos de uma vez só. Algum vai funcionar. É o famoso apelão do videogame. Davi, ele estava mais ou menos aqui neste nível de desespero. Ele apertou todos os botões da sua vida e gritou socorro para o Senhor. Davi estava sendo ameaçado, verso 7. Sem causa me tramam laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Davi estava revoltado, verso 12. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha vida. Davi havia sido traído pelos amigos. Verso 14. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou os meus irmãos. Davi estava sob mentiras. Verso 20. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Davi se sentia abandonado por Deus. Verso 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Davi, então, ele aperta todos os botões da sua vida e faz um ato desesperado. Acorda e desperta para me fazer justiça para a minha causa. Deus meu, Senhor meu, e julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. E aqui eu tiro justamente o tema dessa mensagem, que é o peso da justiça de Deus. Amém? Davi aqui, ele pede então para ser julgado por Deus. Ousadia? Confiança? Davi, ele tinha a consciência limpa. Talvez ele poderia bater no peito e dizer: eu tenho certeza que eu não tenho culpa de nada do que tenha acontecido. Davi, eu não sei se você já foi acusado de algo que você não fez. Se você já passou por isso, talvez você esteja entendendo um pouquinho aqui do sentimento de Davi. Por ser a filha mais nova, os meus irmãos, eles abusavam muito da minha inocência. Talvez um pouquinho até hoje, porque eu continuo sendo a mais nova. Mas eles jogavam um videogame e eles me davam um terceiro controle, sem cabo. Eles jogavam, eu achava que estava jogando. Quando eles brigavam, eles ficavam, minha mãe colocava eles de castigo, vai pro quarto lá, vocês dois. E eu, geralmente, eu nunca estava envolvida com as brigas, né? Eu sempre realmente fui muito inocentona quando eu era mais criança. Sempre fui a bobinha da família. E eles assim, Bianca, tô com sede, pega água para mim. Eu ia e levava água para eles. Ô, Bianca, eu tô com fome, traz um pacote de bolacha. Eu pegava bolacha e levava para eles. Ô, Bianca, faz um favor para mim. Eu falava assim, você vai ficar fazendo tudo para os seus irmãos? Então fica de castigo junto. Mas eu não estava na briga. Como assim? Você está me colocando de castigo? Eu não fiz nada. Talvez essa tenha sido meu sentimento de injustiça quando eu era um pouquinho mais nova. Claro que aqui o meu exemplo ele é um pouquinho simples, né? Mas com certeza você tem no seu coração, você tem na sua vida alguma coisa que seja grande para você. Talvez ainda está aqui, Senhor, está entalado na minha garganta. Isso que tem acontecido ainda não desceu, ainda não engoli, né? Porque estão fazendo algo injusto. Eu não merecia, Senhor. Eu estou passando por este momento. Talvez você foi vítima de um assalto. Talvez você recebeu um diagnóstico negativo do médico, um atestado de infertilidade, você perdeu o emprego, você se dedicou a vida inteira naquele trabalho e simplesmente aqui te demitem e ainda demitem com justa causa. Você não fez nada, você está sendo injustiçado. E Davi, ele estava realmente se sentindo assim. Ele estava bravo,
ele estava indignado com o que estava acontecendo na sua vida. E ele pede então para ser julgado por Deus, segundo a justiça do Senhor. E eu fiquei aqui pensando, afinal, o que é justiça? Qual que é o parâmetro da nossa balança para saber o que é justo, para saber o que é injusto? O dicionário ele fala que o sentido da particularidade do que é justo e que é correto, com respeito à igualdade de todos os cidadãos. Na Bíblia hebraica, o conceito da justiça, ele dizia essencialmente com o substantivo mispat. É essa a pronúncia correta? Mispat. Isso aí, pastor. Não entendi. É isso. Mas que significa juízo, sentença judicial, a lei. E o que nós entendemos por justiça? Eu ouso dizer, querido, que a gente nada sabe do que é justiça. Porque sempre que nós afirmamos que nós queremos aquela justiça, o que a gente quer por baixo é vingança. O nosso senso de justiça, ele é tão confuso, ele é tão desconexo que a gente precisa sempre de um intermediador, de um juiz de paz, uma pessoa neutra, onde ele vai ler, receber as duas causas e vai fazer um juízo de paz entre as duas sentenças, porque os dois estão querendo justiça, os dois querem cada um para um lado. Então o juiz de paz, ele precisa fazer essa intermediação para saber o que está justo aqui, o que é verdade aqui, o que é vingança aqui, o que é correto, o que não é correto. Então o nosso senso de justiça, ele é tão confuso que a gente precisa deste intermediador. E a gente entende que o único justo, de fato, é Deus. Por isso que Davi, ele clama por essa justiça. É a justiça que não falha. O mais lindo aqui que eu aprendo com Deus é que o peso da justiça, ele está equilibrada com a sua misericórdia. Porque se nós formos receber a justiça de Deus sem a misericórdia, nós não estaríamos aqui. Não sobraria nada para contar a história. Então o peso da justiça de Deus, ele está equilibrado com a sua misericórdia para as nossas vidas. Se Deus já agisse para as nossas vidas, sobraria alguma coisa? Estaríamos aqui ainda de pé? Ou nós já seríamos sido consumidos? Em Mateus 5,38 diz que ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, vire a outra. A lei diz, olho por olho, dente por dente. A misericórdia de Deus em Cristo, ela fala, dê a outra face. Eu vejo a minha mãe às vezes dando... Eu posso falar dela que ela não está aqui hoje? Vou abusar dos meus pais. Pai, tampa os ouvidos aí. Eu vejo a minha mãe dando a face todos os dias. E isso me magoa porque a minha mãe, ela faz tudo por mim. A minha mãe, ela não mede esforços para me ajudar, para estar comigo, para me fazer o bem. Porque essa é a essência da minha mãe. A minha mãe, ela tem algo no ser dela que é muito bondoso. E quando eu vejo que as pessoas abusam dessa bondade que ela tem, quando eles retribuem toda essa bondade com alguma coisa que ela não merecia, com a ingratidão, com o ódio, com o desprezo, isso me choca, isso me mata por dentro, isso corrompe às vezes, né, o nosso coração. Por quê? Eu quero a vingança. Meu sentimento aqui não é um sentimento de justiça. Aqui é um sentimento, minha mãe não merece. Minha mãe é boa. Minha mãe não merece passar por isso. Esse é o sentimento que às vezes domina os nossos corações. E que é isso que o Senhor, Ele quer tratar aqui nessa noite. Amém? A gente aprende que a gente não controla a situação. Não tem como você evitar que você vai ser assaltado. Não tem como você evitar que você vai ser despedido. Não tem como você evitar que a pessoa que você ama receba o mal. Não tem como você evitar que coisas ruins te acontecem.
o que está no nosso controle, como isso nos afeta, como isso cria raiz nos nossos corações, como aquilo nos domina. Eu não tenho poder de mudar a situação da minha mãe. Talvez, mas aí eu também seria presa. Também é o caso. Mas o que muitas das vezes o que a gente está querendo realmente é esse sentimento de vingança. A gente não tem esse sentimento de justiça. Quando nós tentamos corrigir, ou quando nós tentamos compensar do nosso jeito o mal que nos foi feito, o mal que foi feito por alguém que nós amamos, nós nos colocamos justamente como o juiz. Nós tiramos o senso de justiça de Deus, que tem o peso da misericórdia nas suas mãos, e nós queremos dominar com o nosso coração machucado. Vai dar certo, querido? Não. A gente só vai se arrebentar cada vez mais. Nós somos justos a tal ponto para sabermos o que é justiça, além da definição do dicionário que eu acabei de ler? Existe sim, querido, a lei da semeadura. Lá em Gálatas 6, diz que não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. A Bíblia diz em Salmos e também em Crônicas, ela repete várias vezes que não toques nos meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. Aqui é justamente o apelo de Davi, quando ele reconhece de que na capacidade dele, no senso de justiça dele, ele não vai conseguir agir. Aquela situação não está no controle dele, então ele joga para quem é capaz de resolver, para aquele que é capaz de dar o juízo, para aquele que é capaz de dominar a situação. Ele devolve para Deus e fala: julga-me, Senhor, de acordo com a sua justiça. O que em Salmo 143 ele também diz: não entre em juízo com o teu servo, porque a tua visão não há justo nenhum vivente. O que o salmista ele quer dizer? Justamente que ele conhece o coração pesado, que muitas das vezes não sabe dar este limite e dar aos limites as suas vontades. Para sermos justificados, queridos, diante de Deus, em nossos corações, é preciso que antes a gente peça um coração puro, sem mágoa e cheio de perdão. O perdão e a justiça de Deus, eles estão amarrados, e a misericórdia é o peso de sua justiça. Quer ter um coração justo? Perdoe. A justiça de Deus, ela vai trazer a paz aos nossos corações. Davi, apesar da sua alma ela estar agitada, ele tinha um coração em paz. Quando ele pede a justiça de Deus, ele sabia que no seu coração não havia vingança, não havia amargura, porque ele estava com paz em suas ações. Davi, ele entrega para aquele que é capaz de agir com a sabedoria e com a verdade e justiça, com a verdadeira justiça. Davi, ele terá, querido, seus inimigos vencidos, porque todas as vezes que ele guerreava, ele consultava a Deus: Senhor, devo ir? Vou alcançar os meus inimigos? E Deus sempre deu a estratégia para Davi. Deus sempre mostrou o caminho que Davi precisava seguir. Deus sempre deu a direção para Davi. Algumas guerras, Davi lutava. Outras, era Deus que lutava, não era Davi. Essa guerra que nós lemos no Salmo 35, não era Davi guerreando. Era o Senhor guerreando por ele. E quando nós estamos lutando contra a injustiça, algo que o homem mau faz com nossos corações, essa guerra, querido, não é nossa. Essa guerra ela é do Senhor. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Amém? Todos nós somos feitos filhos de Deus. Deus tem o seu modo de agir. Assim como ele diz nas palavras: não toques nos meus ungidos. Mas é uma conta que eles prestarão a Deus. Não somos nós os julgadores. Não somos nós o juiz. Não somos nós que vamos intermediar isso. Nós apresentamos nossa causa para Deus. E o perfeito juiz, o justo juiz, ele que vai fazer o julgo correto. Ele que vai, se precisar,
requerer alguma coisa, é a conta deles com Deus, não é nossa, querido. Tenha o seu coração em paz, amém? Em Provérbios 18 diz que o irmão ofendido, ele resiste mais que uma fortaleza. As suas contentas são ferrolhos de um castelo. Às vezes, quando a gente começa a ser muito acusado, quando começa a receber as injustiças, quando recebemos algo que a gente não entende que não era legal, a gente começa a construir, pegar essas ofensas e ir colocando na nossa vida. E a gente vai ficando cada vez mais fechados. Por quê? Um coração fechado, ele não se machuca. Um coração fechado, ele não dá ouvidos. Um coração fechado, ele não tem sentimentos. Se eu fechar, se eu me blindar, se eu começar aqui a criar a minha fortaleza, não vou ser atingido. Você pode falar o que você quiser, porque o meu coração está fechadinho aqui, ó. Blindei. Construí aqui as muralhas de Jericó. O pastor, domingo, ele trouxe o exemplo de como que eram essas muralhas. Carros passavam por cima dela. E às vezes o coração nossos corações, eles estão tão fechados de tanta porrada que a gente tomou na vida, de tanta coisa que aconteceu no nosso caminho. Quando a gente olha para trás, a gente vê quantas coisas aconteceram. E quando você olha para dentro de si, você já está fechado. Você está com essa muralha no seu coração. Nada mais vai me atingir. Nada mais vai alcançar meu coração. Não vou abrir meu coração para mais ninguém. Porque eu já fui machucado demais, eu já estou ferido demais, eu já estou magoado demais. E o que Deus quer é justamente quebrar essa barreira, para que a misericórdia do Senhor, Ele entre nas nossas vidas. Nós precisamos livrar dessas amarguras, que às vezes ligam ao nosso passado, ligam aos nossos pais, ligam à nossa caminhada, ligam por tudo aquilo que a gente percorreu. Lá em Deuteronômios, quando o povo ele já está ali para atravessar o mar, eles já estavam prestes a conquistar Canaã. Deus ele faz uma conversa com o povo. E ele diz que para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Deus aqui, Ele estava renovando a aliança do seu povo. Eles viram seus pais morrerem no deserto pela desobediência, pela dureza dos seus corações, mas eles estavam prestes ali a entrar em Canaã, a ter a sua vida transformada, a sentir em suas vidas a misericórdia do Senhor. Eles não foram consumidos. Eles estavam ali, talvez por medo de Deus, talvez por temor, por obediência. Não sei o que estava nos seus corações, mas antes de entrar e tomar a terra prometida, Deus faz esse renovo com a sua aliança com o seu povo. Era o povo que conhecia Deus. Muitos nasceram no deserto e eles estavam agora entrando em Canaã. Eles iriam experimentar a justiça de Deus ligada ao seu perdão, ao erro dos seus pais, relevando assim a misericórdia com o povo. Em Hebreus 12 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura, a tristeza, essa dureza, esse bloqueio, ele é uma raiz. E não adianta podar. Tem que ser arrancada e jogada fora. Para vivermos Canaã nas nossas vidas, a gente precisa arrancar essas raízes de amargura e nos lembrar das misericórdias de Deus. Como eu faço? Bonito, Bianca. Bonito. Como é que eu faço, então, para perdoar quem me fez mal? A quem traiu a minha confiança?
às vezes nos dói tanto, porque não vem de quem a gente não gosta. Não vem daquele que a gente desconhece. Se passa alguém na rua e te xinga, você vira as costas e vai embora. Mas aquele que você ama, que está na sua casa, que está próximo de você, te ofende, aquilo entra no seu coração. Então, como perdoar quem nos fez mal? Meu filho pegou meu nome, sujou, fez coisa que não devia, estou eu agora cheia de dívidas. Ou talvez tenha sido como Davi, você foi traído, por pessoas próximas que te cercavam, uma dívida que não era sua, tantas coisas que aconteceu, um sonho em ser pai, um sonho em ser mãe, e este sonho ele veio ser destruído por um aborto ou por um atestado de infertilidade. Eu não sei aquilo que está no seu coração, aquilo que tem te impedido de viver a paz do Senhor no seu coração. Tantas coisas entaladas muitas das vezes na nossa garganta, que estão nos impedindo de respirar. Se Davi ele pegasse tudo que ele relatasse aqui, certamente ele seria as muralhas de Jericó. Se a cada injustiça que você receber, a cada mal que você receber, você se fechar, a misericórdia de Deus, ela não vai conseguir te alcançar. Deus, ele quer destruir essa barreira para sermos justificados no Senhor. Para Ele fazer morada nas nossas vidas e derramar da sua misericórdia, porque entendemos que justo é o Senhor e a justiça ela pertence a Ele. Deus quer que você tenha uma vida liberta, sem amarguras, sem barreiras e cheio de paz. Foi justo o que Jó recebeu? Vou um pouquinho mais fundo. Foi justo o castigo e a condenação de Cristo? Que mal que ele fez? Qual foi a sua acusação? Que crime o Senhor ele cometeu para ele pagar com o preço da humilhação? O pecado, o castigo da cruz era um sinal de maldição. A Bíblia nos fala que ele se fez maldito em meu lugar. Ele foi oprimido, humilhado, o mais rejeitado entre os homens. Foi justo o que Cristo recebeu? O castigo, a forma com que ele morreu? Qual é a nossa balança de justiça para não perdoar o nosso próximo? Cristo na cruz do Calvário, ele olha para a multidão e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Quando a Bíblia ela fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7, não é fácil, não é brincadeira. Ele é o senso da justiça de Deus sendo trabalhado nos nossos corações. Amém? E a gente às vezes, Cristo na sua agonia, no seu momento de dor, de sofrimento, olhando para o Pai: Pai, por que me abandonaste? Se sentindo só, ele ainda tem forças para olhar para a multidão e ver amor, e ver compaixão. E às vezes a gente fazendo graça, fazendo charme, não querendo perdoar. Ou então, perdoo, mas não esqueço. Será que houve perdão genuíno? Será que você realmente liberou? De fato, querido, perdoar nunca vai ser esquecer. É sim lembrar sem mágoa, lembrar sem te machucar. Essa cicatriz ela será sarada com o sangue de Cristo. Eu me lembro, mas eu não me ofendo. Eu me lembro, mas isso não me magoa. E acima de tudo, eu não quero que você sofra com o mal que me fez. Pegou pesado, Bianca. Como assim? Vou perdoar e desejar o bem a quem me ofendeu? Duro. Duro. A ideia de liberar perdão ela é muito mais profunda do que nós imaginamos. O perdão ele liberta. E ele liberta as nossas vidas, para que nós possamos viver o melhor de Deus em nós. Você é capaz de orar por quem te feriu? Você é capaz de abençoar quem um dia te ofendeu? O maior perdão, Jesus Cristo ele nos deu na cruz. O pecador éramos nós. Nós não merecíamos e Ele nos amou. Ele perdoou e restaurou
a nossa comunhão com o Pai. Quando nós pedimos a justiça de Deus, nós vivemos na paz da liberdade que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós entendemos que quem é justo é Deus e a sua misericórdia, e sem a sua misericórdia nós não viveríamos. Quando nós sentimos o amor, apesar do nosso coração pesado, muitas das vezes, nós estaremos vivendo na plenitude do que Jesus Cristo, Ele vive nas nossas vidas. Para fechar, querido, Deus, Ele provou ser justo em Cristo, quando colocou sobre Cristo os nossos pecados. E Ele derramou a sua bondade, a sua misericórdia sobre nós. O culpado éramos nós, dignos de condenação. Lá em Romanos 3:21, ele fecha aqui: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Amém? Queria que vocês se colocassem em pé. E dentro do que nós falamos sobre perdão, justiça, misericórdia, queria que você fechasse os seus olhos e agora olhasse para dentro de si, olhasse para o seu coração. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Com amarguras? Com barreiras de proteção para que ninguém te magoe mais? Um pouco pesado, talvez, querendo vingança por alguma coisa que te aconteceu e você achou injusto? Angustiado, se sentindo o mais rejeitado por Deus? O povo, ele conhecia Deus. Ele não estava renovando aliança com quem não o conhecia. Muitos nasceram num deserto, mas Deus precisava purificar os seus corações, porque a amargura que estava neles era talvez pelo medo de Deus e por não entenderem o que é essa justiça. Por que os meus pais morreram e eu agora estou aqui conquistando Canaã? Mas a sua justiça, ela estava justamente ligada ao perdão e o que gera pela sua misericórdia. Davi, ele se sentiu assim. Então não é pecado às vezes nós questionarmos Deus, nós colocarmos diante de Deus, porque sentimentos eles entram no nosso coração e às vezes tomam conta da nossa vida e a gente não entende porque muitas coisas estão acontecendo. Precisa clamar como Davi clamou nessa noite? Precisa ser perdoado? Precisa perdoar nessa noite? Então quebre, querido, as barreiras e dê um passo de fé rumo à sua liberdade, rumo à sua paz. Não tenha medo daquilo que Deus ele quer fazer na sua vida, porque sem a misericórdia de Deus nós já teríamos sido consumidos. A misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs. Viva um novo amanhã diferente na sua vida, liberto da opressão, das amarguras do passado, das barreiras que você se construiu para se proteger. Deus quer alcançar seu coração nessa noite. E se você não tem força, querido, para orar sozinho, e se você está olhando para dentro de si, falando, está doendo demais, está pesado demais, eu não dou conta, Senhor. Eu queria que você nessa noite desse um passo rumo à sua liberdade, rumo à paz que excede todo entendimento. E nós vamos orar por você. E nós vamos entrar em intercessão por você. Pegar na sua mão, não como um ato de vergonha, mas como um ato de fé. E pedir para que o Senhor, Ele te ajude nessa caminhada.
Não é fácil ser cristão, querido. Não é fácil você querer dar a outra face, quando muitas das vezes você só toma porrada. Não é fácil você orar por quem te ofende. E o Senhor nessa noite está cuidando. E o Senhor nessa noite está pegando para si toda a nossa dor e falando: eu já te conquistei na cruz do Calvário. Você não precisa mais sofrer. Deixa que essa causa é minha. Essa causa não é sua. Porque você não está lutando contra homens. Você não está lutando com o braço. Você está lutando contra potestades e dominadores do mal. Então essa causa é minha. Essa causa não é sua. Então se você precisa, querido, de uma oração, nessa noite nós estaremos aqui orando por você. Enquanto o Luiz Fernando toca, você fique à vontade, querido, para colocar o seu coração diante de Deus.